E o ex-ministro Sérgio Moro pede direito de resposta e vai responder às acusações do ex-presidente Lula sobre a Operação Lava Jato. Fique aqui e seja atualizado. A gente vai conversar agora com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, justamente porque ele foi citado pelo candidato do PT ao falar sobre corrupção e Lava Jato. Ministro Sérgio Moro já está por aqui, vamos só conectá-lo para eu dar boa noite para ele. Seja muito bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Eu só quero trazer esse trecho da entrevista, ministro, para depois então nós já começarmos a nossa fala para ambientar tudo daquilo que a gente vai trazer um pouquinho aqui. Vamos acompanhar então este trecho da fala do candidato Lula ao William Vac aqui na CNN Brasil e seguimos com Sérgio Moro logo em seguida. A delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira. O candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, uma tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito então pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui inclusive ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele como juiz aplicando a lei e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato, mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformas milionárias no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. Como Ciro Gomes disse uma vez, Lula é esse encantador de serpentes. Enquanto ele está ali dando entrevista, ele vai no automático, soltando palavras, falando jargões, e se você permitir, daqui a pouco você compra a ideia dele. Mas a velha raposa não engana mais ninguém. E você, acredita ainda nesse projeto Lula e PT? Uai, seu app de vídeos curtos.